Bora lá, vamos falar sobre tipografia. Cores, tipografia e fotografia. Se a gente for colocar as três em uma balança, todas vão ter o mesmo peso aí na hora da criação para as redes sociais. Praticamente com esses três itens você consegue fazer qualquer tipo de criação. Falamos sobre cores, fizemos um exercício prático e agora a gente vem aqui para tipografia, onde eu vou ensinar para vocês que são arquétipos. Qual é a emoção que as fontes transmitem e por que a hierarquia textual faz toda a diferença no seu trabalho. O domínio desse estudo ele é crucial para a criação de peças informativas que tenham o texto como foco. Nas redes sociais, toda mensagem, ela sempre, na maioria das vezes, está acompanhada a um texto. Se a gente está falando de um cliente onde o feed dele não é composto apenas por imagens, apenas por fotografia, se a gente está falando que é um feed comercial mais voltado para a prestação de serviços, de orientação ao cliente, ao consumidor final a comprar algo, então a gente está falando de um feed que vai ter muita informação e muito texto. Como nas redes sociais as informações fazem parte de uma conversão do design estratégico, precisamos entender seus fundamentos antes de aplicação. O que é design estratégico? Quando eu utilizo o design em si para que ele traga resultados para o meu cliente. Usar o design ligado a uma mensagem objetiva é o que a gente chama de design estratégico. Dentro das redes sociais isso é muito mais utilizado, porque a gente está falando que tudo que a gente faz, não só aquela peça isolada, mas todos os componentes formam um todo. Quando eu falo de design estratégico, eu não estou falando de um post do meu cliente, eu não estou falando de uma campanha, eu estou falando de um storytelling, eu estou falando de uma história muito maior do que aquilo que vem sendo contada desde a minha primeira publicação lá na página do meu cliente, no Instagram, no perfil dele, na página do Facebook. Então, design estratégico é entender o todo, é estar por dentro das missões, valores, daquela empresa, e fazer com que o design seja o principal responsável por levar a mensagem. Agora que a gente falou um pouquinho sobre design estratégico, que é eu ter a plena consciência do que o meu cliente, o que ele está oferecendo, qual serviço ele está vendendo, a gente entra em arquétipos. Assim como as cores, cada cor tem sua emoção, informação, as fontes também passam por essa mesma transformação. Então já sabemos que o mundo das fontes, o que não falta é estilo, Fontes em cartoon, abstratas, fantasiosas, humanistas, transicionais, a gente pode encontrar com as três principais. As serifadas, as sem serifa e as scripts ou cursivas. Trago três exemplos aqui, que é a Maron, a Red e a Summer. São fontes que eu uso e que eu acho que dentro desses aspectos, dessas três categorias, eu consigo encaixar cartoon e abstratas em uma, outras mais formais para o design impresso, outra categoria. Eu acho que essas três conseguem fazer muito bem isso. Então vamos começar pelas serifas, que são as fontes aí mais tradicionais, São muito mais adequadas para textos corridos no impresso, já que auxiliam a leitura com maior continuidade sem tanto cansaço visual. Pega um livro seu aí. Se eu abrir aqui um livro para você, vou pegar o primeiro aqui. Aí eu vou abrir esse livro aqui, ele não vai estar, em Times. Ele vai estar. Não sei se vocês vão conseguir ver aí certinho. Essa fonte serifa, ela é muito usada em livros, porque ela não cansa tanto a leitura. O cara consegue pegar um livro desse aqui e devastar aí em pelo menos um dia. A continuidade que eu tenho no tipo da fonte, o traçadinho ali que eu trago ali nas letras maiúsculas, minúsculas, caixa baixa e alta, e que eu consiga fazer uma leitura mais suave. Não é uma regra. Você pode fazer um livro com uma fonte, por exemplo, sem serifa. Mas isso pode, se for um livro muito grande, ele vai acabar cansando um pouco ali o cara, vai forçar um pouco a vista dele para ler. E isso, óbvio, está bem longe do design estratégico. Fontes utilizadas em títulos, chamadas, e inclusive no digital, se a gente pega aí aplicativos e tudo mais, no celular é muito mais prazeroso você ter a leitura de uma fonte sem serifa. Por conta de não ser textos tão longos, que passam a mensagem rápido, se eu pego um aplicativo aqui, vai ser até estranho encontrar algum com uma fonte serifada. Então são fontes mais modernas, usadas para o mundo digital. Em contrapartida, com serifas e sem serifas, a gente tem a terceira categoria, que dentro dela está uma porrada de outras fontes, que são as scripts ou cursivas, São letras baseadas em um traçado fluido. Quando eu utilizo uma fonte sem serifa e uma cursiva, isso é muito utilizado nas redes sociais, eu acabo trazendo uma mensagem muito interessante e muito impactante das minhas artes. Rollout aí no feed de vocês no Instagram, vocês vão acabar vendo que
Essa técnica ela é muito utilizada, vocês acabam não percebendo, onde a gente tem uma junção de fontes escritas, né, fontes cursivas, e uma fonte mais sem serifa que traga mais impacto e a mensagem seja mais suavizada depois por essa fonte. Isso é de uso comum da publicidade, da comunicação, isso aí é o que mais tem. Por que é bom eu entender os arquétipos, né? Por que é bom eu entender sobre hierarquia textual? Se vocês acompanharam aí alguma aula de design na prática, vocês conseguem perceber que a minha hierarquia textual ela está sempre alinhada à mensagem. A mensagem que eu, Felipe, quero passar, eu sempre deixo ela mais clara, da melhor maneira possível, aumentando, diminuindo, trazendo mais informações, trazendo menos informações, mais tamanho, menos tamanho. Tudo isso pela fonte, a fonte em junção com as suas cores, claro. Então, o uso de diferentes tamanhos, famílias e variações são capazes de mudar toda a forma de como uma mensagem é transmitida. Esse exemplo é um exemplo claríssimo de como as fontes, o tamanho e o uso delas, diferenciação surreal para o seu trabalho. Então, quando eu tenho, essa é uma chamada publicitária, essa é uma hierarquia textual, saiba mais, e do meu lado direito, eu tenho uma hierarquia totalmente diferente, com uma mescla de fontes, aumentando e diminuindo, trazendo variações dessa minha mesma mensagem. Vocês conseguem ver que essa mensagem ela é passada de maneira mais clara. Isso é o estudo de hierarquia textual. Estou passando para você nesse exato momento a mensagem da maneira mais clara e direta possível. Para facilitar vocês nisso, sempre tentem usar fontes que têm várias famílias, onde eu vou usar semi-bold, bold, black, medium, light, itálico, enfim, quanto mais famílias de diferenciações e alternativas, né, para essa fonte, melhor, porque com uma mesma fonte eu posso trabalhar só com as variações delas e posso trazer uma mensagem totalmente diferente se eu fosse usar apenas com uma variação dessa mesma fonte. Prova de que a hierarquia textual, realmente, você primeiro vai ler isso aqui, depois vai ler isso aqui e depois lá em cima, por último, vai ler aquilo ali. É um exercício prático, né, de hierarquia textual que pega você e realmente mostra a importância de você entender e colocar na prática hierarquia textual. O de hierarquia textual, isso a gente vai estudando aí nas aulas práticas do design em prática, aumentando e diminuindo. Entenda que a mensagem ela só vai estar clara se você trouxer ela à tona, se você deixar ela muito mais facilitada para uma leitura. Se coloque no lugar de quem está recebendo essa mensagem e pense como ela gostaria de fazer essa leitura e como eu iria facilitar isso para ela, levando em consideração também, claro, sempre o que o seu cliente está propondo e um estudo claro do público-alvo. Fechou? Te vejo na próxima aula. Tchau!